Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre tipos de sujeito. E antes de você estudar sobre tipo de sujeito, você precisa entender o que é análise sintática. De forma geral, a análise sintática é analisar a palavra dentro da oração agora. A gente vai analisar o conjunto, diferente de análise morfológica. Você pode acessar esse vídeo que está aparecendo aqui no card, que eu falo um pouquinho sobre análise morfológica, que é analisar a palavra isolada. Eu pego ali, por exemplo, a Maria ama o João. Então eu posso pegar o a, separar a análise morfológica. Você pode estudar mais detalhadamente, eu falo sobre as classes gramaticais. E agora que a gente fará é a análise sintática, analisar a palavra dentro do conjunto agora. Também você pode assistir esse vídeo que está aparecendo aqui no card acima, que eu falo um pouquinho sobre análise sintática, falo um pouco detalhadamente sobre cada uma das questões, tá? Você pode ver aqui. Hoje nós vamos trabalhar sobre sujeito. Primeiro você tem que saber o que é análise sintática. Segundo, que o sujeito faz parte dos termos essenciais falados lá na análise sintática. Nós temos aí alguns tipos de sujeito, nós vamos estudar sobre cada uma delas detalhadamente. Então, o sujeito faz parte dos termos essenciais, que são aqueles termos que não podem faltar na oração. E depois disso, você precisa saber também o que é núcleo. Núcleo é a parte mais importante do sujeito e núcleo é a parte mais importante do predicado. Porque se eu retirar o núcleo, a oração, o predicado ou o sujeito perde o sentido. Por exemplo, eu tenho aqui, meu colega não conseguiu a bolsa. Eu tenho aqui o meu sujeito, que é meu colega. Se eu pegar meu colega, eu tenho uma parte importante que se chama núcleo, que é colega. Então, o colega é o núcleo do meu sujeito. E aqui eu tenho meu predicado, não conseguiu a bolsa. Então, se eu tirar esse elemento, ou a parte mais importante, o núcleo, eu tenho ali conseguiu, colega conseguiu. Então, essas duas palavras são o núcleo do predicado e do sujeito. Você precisa saber o que é núcleo, porque é quando você vai entender os tipos de sujeito, você precisa saber que cada uma desses tipos de sujeito, você precisa saber onde está o núcleo deles, tá bom? Professor, como eu faço para encontrar o sujeito? Simples, você faz a pergunta, quem fez isso, quem fez aquilo, o que fez isso, o que fez aquilo, tá? Então, quem recebe a característica, quem pratica a ação, você consegue identificar o sujeito. Por exemplo, ali, ó, o meu colega não conseguiu a bolsa. Quem não conseguiu a bolsa? Simples. O meu colega. Então, o meu colega ali é o meu sujeito. Fácil. Então, como encontrar o núcleo do sujeito? Quem é o sujeito? Eu tenho ali a pergunta quem. Quem fez isso, quem fez aquilo. Tá bom? Nós temos aqui 3 tipos de sujeito. Aquele sujeito que aparece na oração, que você consegue ler a oração e ele está lá escrito. Também aqueles que não aparecem, mas você ainda consegue identificá-lo, saber quem ele é. E existe um outro termo que se chama sujeito inexistente, né? Aquele sujeito que não aparece na oração. Professor, mas se ele não aparece, se ele não existe, na verdade, se ele não existe, por que a gente precisa classificar? Mas a gente precisa dizer, olha, esse sujeito não existe, tá? Então, temos um sujeito que aparece, que não aparece, e aquele sujeito que não existe. Nós temos esses 3 tipos de sujeito. Porque se você souber essas 3 diferenças aqui, você vai entender como funciona cada uma delas. É o caso, por exemplo, de sujeito simples. O sujeito simples, o núcleo aparece na oração. E aí ele é único. Nós só temos um único núcleo. É o caso aqui. As crianças estão brincando na pracinha. Quem está brincando na pracinha? As crianças. Mas se eu pegar as crianças, qual é a parte mais importante? Crianças. Então, um único núcleo. Ela estava conversando na aula. Ela é o sujeito. Quem estava brincando? Ela. Ah, uma coisa importante. Muita gente confunde como um núcleo como palavras no singular ou plural. Crianças está no singular, está no plural. Crianças está no plural. Mas é um único núcleo. Então muita gente fala assim, sujeito composto. Não, crianças é um único núcleo. Não confunda. Substantivo composto, sujeito composto, sujeito simples com substantivo no singular e substantivo no plural. Não confunda. Só temos uma palavra praticando a ação. Isso é importante. Quando tiver uma palavra praticando aquela ação, beleza, nós temos sujeito simples. E aí nós temos sujeito composto. Sujeito composto agora quando são 2 palavras ou mais, aí a gente coloca aqui como 2 ou mais núcleos,
praticando a mesma ação. Tem que ser a mesma. Isso aqui é um detalhe importante para você. Tem que ser a mesma oração. Pais, professores e alunos reuniram-se na escola no início do ano letivo. Quem se reuniu? Pais, professores e alunos. Então aqui são 3 núcleos diferentes praticando a mesma ação de reunir-se. Ela e eu estávamos conversando na sala de aula. Quem estava conversando na sala de aula? Ela e eu. 2 núcleos praticando a mesma ação, tá? Então, sujeito composto é quando 2 ou mais núcleos praticam a mesma ação e eles aparecem. Isso aqui é importante, tem que aparecer. Agora, vamos entrar num outro tipo de sujeito, aqueles que não aparecem. Mas antes disso, você precisa saber o seguinte: nós temos o discurso, nós temos aí as pessoas do discurso. Temos aquele que fala, aquele que está contando uma história, que eu chamo de primeira pessoa do discurso. E aí temos aquelas que ouvem a história, aquelas que estão ali ouvindo, os ouvintes. Eu chamo de segunda pessoa do discurso, é aquela com quem eu falo. E aí nós temos a terceira pessoa do discurso, é o assunto da história. Numa fofoca, por exemplo, o assunto da fofoca eu chamo de terceira pessoa. Tá? Então temos aqui primeira pessoa, eu e nós, a segunda pessoa, tu e vós, e a terceira pessoa, ele e eles. Quando você sabe disso, você entende a diferença entre sujeito desinencial e sujeito indeterminado. Sujeito desinencial, ele recebe alguns nomes. A gente tem aqui sujeito desinencial, sujeito oculto, subentendido, sujeito implícito e sujeito elíptico. A gente tem esses 5 tipos aí, então vai depender do material que você estiver estudando, do livro que você for estudar, você vai receber esses nomes. E todos são a mesma pessoa. Como a gente pode ver ali, estamos muito orgulhosos de você. Quem está orgulhoso de você? Você consegue ver ali quem está? Não. Aí muitos podem dizer assim, é nós. Tá, mas o nós aparece? Não. Mas o nós, você sabe quem faz parte do nós, não sabe? Sim, o nós faz parte, eu mais alguém, é o nós. Então por isso que é sujeito escondido, sujeito oculto. Ele não aparece, mas você sabe quem é. Então, estamos orgulhosos de você, o sujeito é sujeito desinencial, o sujeito oculto. Da mesma forma que deixei minha chave em casa. Quem deixou? Quem deixou a chave em casa? Eu. Mas o eu aparece? O eu não aparece. Então, por isso que é sujeito oculto. Você sabe quem é, mas ele não aparece na oração. Tá? E os verbos estão conjugados, para saber qual é a diferença dos dois os verbos estão conjugados na primeira e segunda pessoa do discurso. Tá bom? Agora, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é quando o sujeito não aparece e você também não consegue, determinar quem fala, que são os verbos conjugados na terceira pessoa do discurso. Se eu dissesse para você, olha, falaram mal de você. Quem falou? Não sei, mas falaram. Por isso que é indeterminado. Da mesma forma, acenderam a luz no momento da confusão. Quem acendeu a luz? Você não consegue identificar quem é. Porque se eu falasse assim, acendemos a luz, acendemos, você já sabe, eu mais alguém. Da mesma forma, trouxe as tintas para a oficina de pintura. Quem trouxe? Trouxe. Então, quando os verbos estiverem conjugados na terceira pessoa do discurso, do singular ou plural, e você não consegue identificar, e ele não foi citado em outro momento do texto, isso aqui é importante, quando ele não foi citado em outro momento do texto, sujeito indeterminado. Porque pode acontecer que o sujeito foi citado lá anteriormente, aí seria sujeito desinencial. Mas como ele não foi citado, e o verbo está assim, sujeito indeterminado. Entramos na última parte agora, que é sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, depende do livro também. Quando acontece oração sem sujeito? Em 3 situações. Primeira, os verbos eles indicam o fenômeno da natureza. Lembrando que os verbos indicam o fenômeno da natureza, tá? Cuidado, isso aqui é importante, porque muita gente confunde e a gente vai ver mais à frente. Verbos que indicam fenômenos meteorológicos e tempo decorrido também, que a gente vai ver mais à frente. E o verbo haver com o sentido de existir ou acontecer. Então são essas 3 situações que nós temos oração sem sujeito. Vamos lá. Verbos que indicam fenômeno da natureza. Choveu muito ontem à noite. Quem choveu muito ontem à noite?
Aí muitos alunos vão dizer, a chuva, né? Tá escrito chuva, meu querido. Não tá escrito chuva. Então, se eu falar choveu muito ontem à noite, choveu é um verbo que indica fenômeno da natureza, então sujeito inexistente. Amanheceu de maneira esplendorosa. Quem amanheceu? O dia. Mas está escrito dia? Não, só amanheceu. Então, oração sem sujeito. Cuidado, porque se eu disser assim, a chuva caiu em São Paulo, por exemplo, quem caiu? A chuva, olha aí o sujeito aparecendo. Então, muitos alunos confundem, mas chuva é fenômeno da natureza, sujeito inexistente. Não, mas chuva aparece lá. Então, tem que tomar muito cuidado. Somente o verbo é o próprio fenômeno da natureza, né? Ele indica ali, ó, choveu, choveu, tá bom? Verbos que indicam fenômenos meteorológicos ou tempo decorrido. É o caso de faz 3 horas, está muito tarde, há tempos não fazia calor, faz calor durante o dia e frio durante a noite. Uma coisa que você não pode esquecer, esses tipos de verbos indicam fenômenos meteorológicos ou tempo decorrido, mas eles sempre estarão no singular, tá? Faz 3 horas que eu não te vejo, por exemplo. Eu não posso dizer, fazem 3 horas. Não. Quando o verbo fazer indicar tempo, ele sempre estará no singular, tá? Sempre no singular. Isso aqui é dica importante, hein? E agora os verbos haver, o verbo haver com sentido de existir ou de acontecer. Por exemplo, houve um acidente na avenida do período da tarde. Eu posso trocar o verbo haver por aconteceu um acidente? Posso. Então o verbo haver ali indica para mim, opa, sujeito não existe. Havia muitos computadores na sala de aula. Opa! Havia muitos computadores para serem comprados. Eu posso trocar esse havia muitos computadores por existiam muitos computadores? Sim. Então, se eu posso trocar, então esse verbo haver está indicando para mim que ali nós temos uma oração sem sujeito. Então, são esses tipos de sujeito. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais. Pode entrar em contato, mandar a sua mensagem, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ajude esse canal a crescer. Quero muito agradecer a sua participação aqui. Você está assistindo esse vídeo, para mim já é uma grande satisfação de você estar aqui. Então, muito obrigado, valeu, falou!